Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao podcast 45 do Primeiro Tempo. Toda semana um papo muito legal aqui com pessoas inspiradoras que têm muito a nos ensinar, compartilhar suas histórias nessa nossa jornada do autoconhecimento. Estamos voltando aqui com as entrevistas. Tive um probleminha na semana passada, em função de um problema aqui no meu computador, mas isso já foi restabelecido. O 45 do Primeiro Tempo está de volta. E antes de apresentar aqui o meu convidado muito especial, dois rápidos recadinhos. O primeiro deles é aquele para você já conhecer a página do 45 na Amazon, com todos os livros indicados pelos convidados que já passaram pelo podcast. Estamos chegando a 180 livros com conteúdos riquíssimos, né? Afinal, são as indicações, são os livros que marcaram a vida destes entrevistados. O link você encontra, inclusive, no meu Instagram, o patricksantos.oficial, ou lá no Instagram do próprio 45 do Primeiro Tempo. E o segundo recado é para você ir lá avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify. É bem simples, tem um íconezinho bem abaixo da abertura da chamada do podcast, e assim você ajuda a ranquear melhor o 45 na plataforma e, claro, chegar para muito mais gente. Tá bom? Bom, olha só. Vamos agora ao papo desta semana, porque eu tenho certeza vai ser muito interessante e muito legal. Meu convidado de hoje costuma dizer que a verdadeira espiritualidade se faz presente quando encontramos dentro de nós os valores e virtudes humanos das quais o mundo realmente necessita e, a partir daí, espalhá-lo pelo nosso entorno. Uau! E foi há exatos 33 anos, em 1989, quando esse meu convidado começou a trilhar, digamos assim, o chamado na sua busca interior, quando foi capturado pelos ensinamentos de José Hipólito Trigueirinho Neto, ou simplesmente Trigueirinho, escritor, filósofo, espiritualista brasileiro, falecido em 2018, que dedicou a sua vida a ajudar o homem a expandir a consciência. Aliás, ao lado de Trigueirinho, esse meu convidado ajudou a fundar a Fraternidade, a Federação Humanista Internacional, que atua em missões humanitárias ao redor do mundo. E é em algum canto deste mundo que hoje eu recebo aqui no 45 do Primeiro Tempo o Frei Luciano, também escritor, palestrante, mas fundamentalmente alguém que está ajudando neste momento emblemático da nossa história no mundo cada vez mais em transformação. Tudo bem, Frei Luciano? Que legal tê-lo aqui no 45, querido. Que honra! Boa tarde, Patrick, aqui desde Portugal. Não, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar e dividir alguma experiência e algum impulso construtivo. Muito obrigado pelo convite. Vai ser ótimo. Tenho certeza que você vai distribuir muitas coisas legais aí. Afinal, sua jornada é muito, muito bonita. Eu estava acompanhando, mergulhando aí em algumas de suas palestras e entrevistas também. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está atravessando, mas acho que vamos começar pelo começo, como diria o outro, né? Como é que foi um pouquinho a tua jornada? Como é que foi esse encontro com o Trigueirinho lá em 89? Que momento você estava da sua vida, da sua jornada, para depois a gente começar a falar um pouquinho sobre o que você faz e esse trabalho lindo que vocês fazem ao redor do mundo, Frei? Na realidade, essa busca, digamos, por algo mais profundo, algum significado, começou quando eu era bem jovem, não? No início da adolescência, já com 12, 14 anos, eu senti que existia um significado maior, não? Pela vida, por tudo. E comecei algum tipo de busca. Naquela época, década de 80, um pouco, os recursos eram muito diferentes, não? Então, para mim, sempre foi mais o contato com a natureza. Meus pais moravam em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, e ali favorecia muito, próximo do Corcovado, caminhadas na mata, movimentos mais de silêncio, não? E ali eu fui reencontrando um vínculo interno com algo dentro de mim que me preveniu, digamos assim, experiências necessárias, digamos assim. E aí depois eu me formei, eu servi no Exército em 83, logo em seguida me formei em Educação Física, no Rio de Janeiro também. E como eu já tinha uma busca muito definida, que era por algo um pouco mais profundo, eu tomei uma decisão de ir para a China
que a minha intenção na época era aprofundar os meus conhecimentos e práticas com a medicina tradicional chinesa, Legal. especialmente com a parte mais ligada com as terapias corporais, não? Na época, o Tai Chi, o Qigong, Liang Kung, algumas práticas na época ainda estavam muito no início do Brasil, quase não se existia aquilo. Mas pronto, o do Yin também, que é a automassagem, então aquilo naquela época era muito incipiente e eu tinha certeza que aquilo era um caminho que estava se abrindo para mim. Então foi assim que eu viajei para a Europa, com muito sacrifício, meus pais não. Viajei para a Europa, me passei pela Espanha, França por poucos dias e me estabeleci por fim em Londres, que é local que naquela época oferecia um pouco mais de condição para levantar um pouco de recurso, trabalhar um pouco mais intensamente e conseguir, como processo intermediário, depois viajar para a China. Bem entendido aquela China antiga, tradicional, não estamos Sim, falando aqui de nada ideológico. é, É importante isso, tá? Para ficar bem esclarecido o é legal contexto isso. e o que está sendo dito aqui. Bom, o fato é que eu estava em Londres, em 88, em dezembro, já tinha reunido algum valor nesse sentido, e aí me liga, assim, do nada, um casal de amigos dentistas, moravam no Rio, mas eram baianos, e dizendo, bom, você não gostaria de dar uma pausa aí antes de ir para a China, conhecer uma pessoa aqui que tem feito palestras públicas? Aí eu falei, muito cara a passagem, foi tanto esforço, né, para ir para a China, como é que eu vou para o Brasil agora? Não, mas é uma pessoa chamada Trigueirinho, está apresentando uma síntese importante do momento do planeta, e algumas perspectivas bastante interessantes e muito internas. Eu falei, bom, estava no inverno lá em Londres, muito frio, eu tinha mesmo uma pausa de umas 3 semanas do trabalho, eu falei, tá bom, então vamos lá. E foi assim que eu viajei em dezembro de 88, mais ou menos, e chegando no Brasil, justamente na minha cidade, Rio de Janeiro, ali, Trigueirinho estava passando com 3 palestras. Uau. E eu falei, bom, eu tinha uma companheira na época, minha esposa, eu falei, bom, vamos lá escutar, né, algo bastante interessante, parece, a indicação de amigos bem confiáveis, vamos lá ver o que se trata. E fomos, e realmente o lugar estava muito cheio, não havia vaga praticamente, né, trazei um pouco, e sentei praticamente aos pés da mesa dele, estava tão cheio que as pessoas sentavam no palco, assim, era uma coisa muito interessante. Eu, sem a menor ideia, também fui lá, sentei, escutei, e identifiquei claramente algo muito genuíno e muito, como dizer? Patrick, eu tenho muito cuidado com as palavras, sabe? Que as palavras podem confundir as pessoas, porque elas É. existe uma forma de pensamento sobre as Sim, palavras, não? mas tem sentido essa prudência e é muito interessante. A palavra tem muita força, né? Pois. Então, eu senti aquela coisa muito verdadeira e falei, bom, vamos assistir a segunda e a terceira palestra e vamos ver o que se trata. É. E aí confirmou para mim que aquele indivíduo realmente tinha algo interessante, especial, e muito além da mensagem que ele trazia como externa, era um impulso desse processo de reencontro interior, de ajudar com que cada um pudesse identificar dentro de si mesmo um potencial a ser desenvolvido, inato a todo ser humano, não é um privilégio de ninguém, e que ali eu senti que minha vida tinha muito a ver com aquilo. Então, em questão de minutos, não, mudei uma decisão drástica de cancelar a saída para o Oriente, realmente senti claramente que o que eu ia buscar no Oriente era muito mais na linha de reencontrar algo no meu interior do que algo externo, e que isso no momento estava realmente no Brasil, na América do Sul. Então, cancelei a viagem, tive uma grande oportunidade em seguida disso, de ir até a Islândia, que é ali próximo Uau. da Groenlândia. Foi também uma coisa muito, no meu entendimento, muito inspiradora pela própria vida. Ou seja, eu entendo assim, Patrick, uma decisão nos leva a outra, nos abre Ah, essa outra eu acredito oportunidade, muito disso também. e ao ter renunciado a uma situação, se abriram outros. E essa outra foi, na época eu era cozinheiro macrobiótico, então eu fui para a Islândia fazer um trabalho junto de alguns eventos com pessoas que vinham da Europa, passei ali 3 meses e voltei ao Brasil. E nesse ínter, então, fechei as coisas em Londres, voltei ao Brasil, fiz contato com o trabalho de Figueira, comunidade Figueira, fundada por Trigueirinho, em 87, e fui fazer uma visita. E logo na primeira visita, eu vi que ali era tudo muito simples, a abordagem realmente era muito simples, e o eixo
o que Trigueirinho transmitia era o que nós chamamos de vida grupal evolutiva, ou seja, num convívio social grupal de interação, os indivíduos poderem desenvolver tudo aquilo que está dentro de cada um, enquanto virtudes, dons, características, seja lá como cada um dos ouvintes puder compreender. Fato é que ali existe um movimento de uma vida grupal onde não se cobrava para estar em Figueira, as condições eram ter um interesse por uma busca mais profunda, um significado de bem comum mais profundo, e ali compartilhar no dia a dia e gradualmente o nosso melhor e especialmente desenvolver uma receptividade também ao que os outros estavam compartilhando, então gerando isso nós chamamos de vida grupal evolutiva. E que tinha um componente muito interessante, que é o componente da transformação, porque nós, seres humanos, temos uma tendência de autoafirmação muito enraizada por vários motivos. E, em geral, vamos vivendo nossa transformação, nosso processo muito baseado apenas na nossa própria experiência, em parâmetros de conquista, sucesso, fracassos, que são muito relativos, não? Então, comecei a ver que a partir da condução, da instrução de Trigueirinho, que eram 2 vezes por semana, naquela época era 1 vez por semana, eram os sábados, a minha consciência foi identificando ali um potencial realmente grande de, através do silêncio, do anonimato, não do protagonismo da personalidade, poder viver essa expressão, esse aprendizado e, especialmente, compreender de maneira mais ampla, não apenas o que eu estava vivendo, o que cada um estava vivendo, senão que também o que está acontecendo no planeta. Então, assim começou, depois de algumas poucas visitas, tomei uma decisão, junto com companheiros, de fazer uma experiência de períodos maiores, e nessa de períodos maiores estou até hoje. Se passaram 33 anos. 33 anos, 89. Estamos aí nessa oferta de colaborar com o planeta. Então, bem sinteticamente, esse foi o primeiro momento. Não, que legal. Você sabe que assim, eu não conheço a fundo o trabalho de Trigueirinho, mas eu tenho uma ideia, porque a minha mãe, durante muitos anos, ela sempre me mandava, às vezes, alguma palestra, alguma fala de Trigueirinho, que pela internet você encontra, olha, diria que milhares, né? Não sei exatamente, mas tem muito material muito rico, né? Então eu tive acesso um pouquinho ao pensamento de Trigueirinho nesse aspecto, né? Que ele levava, né, um pouco essa espiritualidade de uma forma mais universal, né? Eu acho que essa é a palavra, talvez, ecumênica, né? De alguma maneira. Então é aí que eu tive acesso e conheço um pouco o trabalho do Trigueirinho através da minha mãe. Muito legal. E quando eu vi, né, essa tua relação com ele, né, isso é muito legal. E acho que não à toa, né? São 33 anos juntos aí. Ele fez a passagem, acho que 2018, né? 2018, né? Mas Setembro de 2018. vocês continuam aí num trabalho muito legal e viajando o mundo, levando, né, nesses trabalhos humanitários. E é muito interessante, Frei, que eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito aqui no podcast, e acho que é interessante também você compartilhar um pouquinho, que eu acho que tem um chamado interno aí, né? Porque você falou 2 coisas que eu acho interessantes. Eu já li com 12, 13 anos, eu já sentia, né, algum pulsar dentro de mim, que eu ainda não sabia direito o que era, mas, né, e você foi buscar, né, passou pelo exército, olha que coisa interessante, né? Depois foi para a Europa. E aí, quando você voltou, você usou essa frase assim, né? Eu renunciei a uma situação que abriram outras situações. O que eu acho legal? Porque muitas vezes a gente acha que acontece alguma coisa e não entende direito, né? Mas tem um chamado aí, né? Tem um chamado mais profundo. O teu foi ali, olha, você acabou não indo para a China, na verdade você foi para Londres para ir para a China, né? Voltou para o Brasil para ir para a Islândia. Quer dizer, tem um certo campo que nos conduz, né? Que eu acho que sabe um pouco essa dança do nosso espírito de fato, né? E como é que a gente fica atento a isso? Acho que a gente poderia começar um pouquinho, já que a gente está falando também desse mergulho interno, como é que a pessoa identifica isso e como é que a gente vai operando essa mudança ao mesmo tempo que vai deixando a própria vida conduzir, mas não é aquele conduzir de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, no sentido mais solto, mas numa certa inteligência que nos conduz. Foi
preâmbulo um pouco longo aqui, mas acho que é legal te ouvir nesse aspecto, que acho que você tem a dizer. Bom, Patrick, na realidade, nós precisamos respeitar muito o ponto evolutivo e de despertar de cada um. Isso realmente é muito importante para não passarmos uma impressão de fanatismo, dogmatismo, Perfeito. sectarismo. Perfeito. Cada um de nós tem uma trajetória muito específica, tem um passado também, não? Um passado que, no meu entendimento mais técnico, inclusive, de outras vidas, outras experiências, isso traz para cada um de nós uma espécie de, bom, para um entendimento mais comum, como fosse um currículo, não? Temos um Tá. passado, uma trajetória, e aquilo determina muitas coisas, através do que nós conhecemos como lei do karma. E essa lei do karma, ela é muito mal entendida no Ocidente, que aqui somos muito superficiais em alguns temas, e um deles é interpretar a lei do karma como um castigo, como uma punição, como algo que vem para nos punir de uma ação passada. Então, é um entendimento muito limitado. O karma é uma lei muito ampla que diz respeito ao equilíbrio universal, que inclui todos os indivíduos, não? E toda a nossa trajetória ela é condicionada por situações kármicas. Portanto, as nossas experiências elas já vêm a cada vida, digamos assim, desenhadas numa certa direção, incluindo o que nós chamamos de um karma básico, que é algumas situações compulsórias que necessitamos viver, especialmente porque por trás do processo da lei do karma está uma sabedoria que aprendizado a nossa consciência necessita viver para poder evoluir. Então, o karma é como se fosse um grande instrutor que nos leva em diferentes salas de aula para podermos aprender e não para nos punir. Esse entendimento é absolutamente equivocado. Então, fiz uma breve apresentação para poder entrar na sua pergunta. Então, quando nós temos esse entendimento, estamos um pouco mais despertos para essa amplitude da nossa vida, nós começamos a perceber que tudo que vai acontecendo sincronicamente dentro de uma certa lógica, dentro de um certo desenho, dentro de um certo projeto que não está sob nosso controle. E é muito difícil para um ser humano perder o controle de algumas coisas, não? A nossa sociedade, ela existe na base da autoafirmação, da busca da sobrevivência, da competitividade, do controle. E o resultado é o que nós vemos hoje, quase 9 bilhões de pessoas frustradas, deprimidas, agitadas, sem saber para onde vão, sem saber de onde vieram. E aqui não vai nenhuma perspectiva religiosa, no sentido comum da palavra. Vai algo muito simples, que é nós fazemos parte de uma vida maior, e essa vida maior guia todo e qualquer momento, na medida que nós, na proporção que nós realmente nos abrimos para essa condução. Então, foi muito simples, Patrick. Eu estava em Londres, lembro como se fosse agora, estava numa sala, praticando, inclusive, não, uns exercícios que eu fazia na época. Estava a lua cheia, nunca esqueço isso, estava muito frio, estava Legal. nevando, mas eu abri a janela um pouco e tal. E ali era noite, e eu vi claramente, não, é isso, eu não preciso mais ir para a China. Toda essa busca de sabedoria está dentro de mim, e minha experiência agora vai ser outra. E aí, pronto, no momento seguinte, eu procurei lá o local que eu trabalhava, as pessoas não entenderam nada, porque eu demorei muito para conseguir aquele emprego. É. Enfim, e aí pronto. E aí voltei ao Brasil, tive o contato com aquilo tudo, e quando veio o tema da Islândia, veio depois que eu renunciei a outra coisa, porque lá foi uma experiência muito importante. A Islândia, assim como outros locais do planeta, é como se fosse tem uma geolocalização que tem Perfeito. um ponto de consciência, um ponto de energia, um ponto de convergência de situações muito interessantes, até historicamente, não? Mas não vamos migrar para esse Não, segmento, mas senão eu desvio um eu pouco acho, a é, sua condução. eu acho interessante. Primeiro que você foi para a Islândia numa época em que a Islândia, porque a Islândia hoje já virou um pouco um polo também de turismo, né? Mas deve ter sido uma fase também muito rica, né? Ver aquela É, Islândia ainda tão selvagem no sentido, né, de beleza eu vou lhe dizer, natural, né? Patrick, sabe que eu saí de Londres, peguei o avião, e quando o avião passou as nuvens, eu levei um impacto, porque eram só larvas secas, né? E neve. Lava e neve. E eu falei, nossa, mas o que é isso?
E aí eu fui, depois viajamos 7 horas de carro, bem para o interior, na costa noroeste, bem de frente para a Groenlândia, para aquela montanha de Júlio Verne, não, Viagem ao Centro da Terra. Então, Uau! realmente foi uma viagem muito, muito conduzida em muitos sentidos. E Nova Islândia é realmente muito mais bruta, digamos assim, muito mais original. E eu fui parar numa vila, Patrick. A Islândia ela foi conquistada pelos vikings, não? Sim. Por duas vertentes. Uma vertente mais guerreira, que conquistava pela violência, uma coisa um pouco conquistadora, e uma vertente um pouco mais ligada com preservação de valores, algo um pouco mais profundo. E essa vila, que era uma vila pequena, lá moravam apenas 100 pessoas, uma vila realmente bem pequena, em costa, entre a montanha e uma das baías da costa noroeste. E ali, justamente, era uma das vilas, das poucas vilas da Islândia, que havia sido conquistada séculos antes por essa vertente mais pacífica. E ali Uau! tinha realmente como fosse uma bolha dentro da Islândia de cultura, de convívio, eles compartilhavam tudo, eram pessoas muito simples, não? Então, comecei a ver que realmente eu tinha tomado uma decisão certa lá atrás, e o que eu tinha que fazer é como eu costumo dizer, sabe? Tem um barco chamado Hobbycat, não sei se você conhece, não? Não. Que você necessita para poder velejar nesse barco, que eu conheci também na década de 70, você tem que esticar a corda e ter uma interação com o vento, com a água, com tudo aquilo muito, muito, muito sinérgica, é muito orgânico. É. Você se transforma no barco, faz a sua parte, que é esticar a corda, e depois o vento e a velocidade das ondas, do vento, o mar, tudo aquilo passa uma interação. Então, nessa analogia, é o que eu busquei fazer, esticar a corda, que era a minha aspiração e a minha adesão ao que ia se abrindo, e aí a vida foi me levando para diante. Que legal isso que você falou, né? Porque eu conheço um pouquinho da cultura, conheço um pouco. Já li alguns livros sobre a cultura um pouco da Polinésia, havaiana, né? Que fala um pouco da. Tem até a própria aqueles barcos havaianos que, quando a gente remonta um pouco a própria história, eles entravam no mar ali sem bússola nenhuma, sem nada, mas eles sabiam, né? Um pouco, eles sabiam, eles intuíam, né? Era um campo muito mais sutil, né? De que para onde eles estavam indo, né? E esse vento, essa condução, eles olhavam para o céu, né? Viam passando pássaros, sabia que por ali tinha uma terra, a cor do céu com o entardecer. E acho que é um pouco assim a vida também, né? Te ouvindo, né? Com esse Rockcat, não conhecia, mas é interessante, né? Tem um pouco esse lado da vida ir levando, né? E nos conduzindo de alguma maneira, né? Claro que quando a gente Patrick, traz para o mundo racional, a gente tem mais dificuldade de sutilizar, né? Mas desculpa, vai lá, fala um pouquinho que acho que é você me interessante. permite só complementar a resposta, porque você Né? perguntou como identificar isso, não? É, Então, nós passamos a ter essa relação com a vida, vida com V maiúsculo, quando nós temos primeiro uma meta, uma prioridade, e estamos atentos ao que vai acontecendo conosco. E vamos também vendo, nessa interação com a vida, com os fatos e com tudo, que sinais, que indicações vão se abrindo e que decisões podemos tomar. Infelizmente, infelizmente digo, também não gosto dessa palavra, tá? Mas digamos, uma situação em nós que nós interpretamos de uma certa maneira erroneamente o que vai acontecendo. E digo ah, erroneamente porque nós nos antecipamos nos nossos parâmetros e associamos uma certa situação com a é, experiência da maioria, sem fazer a nossa própria experiência. Então, por exemplo, se eu fosse interpretar a não ida para a China como uma frustração, eu teria interpretado completamente, de maneira equivocada, o que estava se abrindo, percebe? Então, muitas vezes a vida, muitas vezes não, sempre, e nesse exato momento está acontecendo isso conosco aqui, primeiro, depois com quem nos escuta também, nós somos guiados, somos ajudados, nossa consciência, que é muito mais ampla do que a nossa mente e a perfeito. nossa identidade material e humana, ela vai percebendo muitas coisas, só que passa por muitos filtros, que são os filtros dos parâmetros do que nós chamamos de vida comum, que é aquele nível mental mais médio de todos os seres humanos, que não consideram essa guiança. E a palavra guiança tem que ser vista com cuidado aqui, ok? Não estamos aqui tampouco gerando nenhuma situação mística. É um processo natural. Nós somos parte da criação, estamos aqui para evoluir,
para crescer, para equilibrar nossos atos, e, portanto, essa vida, perdão usar essa expressão com a vida, tem todo o interesse, digamos assim, de que as suas criaturas aprendam, que elas evoluam, e, portanto, vai sempre nos colocar numa situação de aprendizado, de oportunidade, mesmo que saia do nosso controle mental também. Então, como nós identificamos, para sintetizar, definindo prioridades, estamos atentos, vemos eventualmente quando uma coisa acontece, se aquilo não era mesmo daquele jeito, então era de outro. Mas se eu deixo ver a outra coisa que se abre, porque uma se fecha, eu crio dois problemas, não Exato, somente concordo. fico frustrado, como perco uma oportunidade. E crio um terceiro problema, que é ficar paralisado. Então, Patrick, é simples, ok? Simples, eu costumo dizer assim, simples não é simplório, hein? Simples é uma Perfeito. coisa, simplório é outra. Não, acho que faz muito sentido para mim, faz muito sentido. E acredito e penso um pouco assim, né? Eu tenho, na verdade, mais do que pensar, que aí a gente está no racional, é sentir, né? Eu acho que quando a gente passa a sentir um pouco essas conversas, digamos assim, que na verdade não é uma conversa, mas é sutilizar um pouco esse caminho que a vida vai nos conduzindo, você passa a entender que certo e errado é só uma definição que você dá, né? Eu acho que acho que é muito, muito bonito que a tua própria, você está trazendo uma fala a partir da sua própria história, né? Então ela também é conduzida pela vida, né? Por essa guiança que acho que você tomou todo o cuidado para dizer, mas acho que quem está aqui conosco entendeu, né? Muito bem o que você quis dizer com isso. E dentro desse conceito, Frei Luciano, como é que a gente está hoje? Porque o que eu percebo, e tenho certeza que vocês da fraternidade que estão lidando com esses dramas humanos muito mais na ponta, digamos assim, muito mais ali na onde pega mesmo, que é um momento assim muito disruptivo, para usar uma palavra da moda, né? Porque ao mesmo tempo que eu percebo muitas pessoas buscando essa espiritualidade ou tentando entender um pouco o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo tem muita gente adoecendo, os casos de depressão, né, casos de suicídio, as doenças emocionais praticamente dominam, né? Tá tudo muito binário, tá? Eu sinto uma energia assim muito complicada, e aqui no Brasil em especial nesse momento em função de eleição, né? Tá muito forte isso, né? Então eu queria te ouvir um pouquinho sobre que momento é esse que a gente tá atravessando, como é que a gente busca esse encontro consigo mesmo, tentar achar esse fio que conduz a vida de cada um, num momento tão complicado, digamos assim, que também é relativo complicado, né? É necessário talvez, mas que a gente interpreta como muito difícil. E tenho certeza que muita gente que está aqui está vivendo um momento muito difícil também, né? Em alguns aspectos. Que momento é esse, Frei? Acho que é legal você discorrer um pouco sobre isso. Bom, na realidade, eu compreendo o seguinte: tudo na vida, nós podemos observar que são processos contínuos, com momentos de síntese, e tudo vai numa gradualidade. Não existe nada que é vivido de maneira abrupta. Mesmo quando algo parece abrupto, aquilo foi gestado em algum momento, e ele chegou no momento culminante, necessita de uma transição. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o fruto de mais ou menos cerca de 50 anos, no mínimo, de um processo que a humanidade foi muito alertada depois do pós-guerra, de como nós, como seres humanos, estaríamos conduzindo o que nós chamamos de evolução humana. Porque, de novo, esses temas são muito amplos, Claro, realmente eu tenho sempre claro. muito cuidado nas palestras de enfocar um tema e abordar aquele tema de uma maneira não como se ele fosse autônomo de outros assuntos, mas que ele pudesse, ao mesmo tempo, trazer um conjunto de chaves, chamemos assim, para que cada um pudesse levar consigo algo e reencontrar dentro de si uma resposta. Porque hoje, uma das coisas que foram conduzidas nesses últimos 50 anos foi justamente essa busca para fora. Eu costumo dizer que é como se a civilização hoje fosse uma grande centrífuga que faz um movimento que puxa todos nós para longe, longe da nossa própria consciência,
E a nossa própria consciência, de novo, não é uma consciência mental apenas, é uma consciência muito mais ampla. Muitas vezes, os indivíduos experimentam alguma coisa, fazem alguma coisa, tomam uma decisão a partir da sua mente, mas, no fundo, ele sabe perfeitamente que a decisão não foi correta. De onde veio essa percepção? Veio da sua consciência. Então, isso confirma que nós somos algo muito mais além, enquanto consciência, desse aspecto mais mental e emocional. Então, voltando ao contexto da sua pergunta, eu vejo esse momento nosso como o desenvolvimento de muitas décadas, especialmente do pós-guerra, de um dilema, de uma dualidade que a humanidade vive, de insistir numa experiência apenas concreta, apenas material, apenas tridimensional, e esquecendo completamente tudo aquilo que está no seu interior, enquanto potencial humano, e esquecendo-se também, e talvez principalmente, que nós, seres humanos, somos parte de uma criação, estamos dentro de um planeta, e esse planeta também tem uma vida própria, tem outros reinos da natureza com os quais interagimos, e inclusive dos quais sobrevivemos física e materialmente. Então, essa resposta ela é muito... Eu prefiro, Patrick, a palavra complexa do que complicada. Okay? Perfeito, perfeito. Então, essa situação complexa, essa relação complexa, ela é um intrincado de caminhos, de situações dessa relação. Primeiro, cada um consigo mesmo, cada um com o seu próximo, cada um com a natureza. Então, nós criamos uma espécie de, quase que de uma analogia, uma bomba nuclear. Então, a humanidade hoje é como se fosse uma explosão nuclear, cada um na sua, como se diz, cada um buscando os seus interesses, cada um buscando a sua meta, eventualmente, algum grupo se aliando aqui ou ali. E aqui eu falo em geral, eu falo desde o círculo mais próximo de nós, que é a família, até os círculos com os quais nós interagimos. Então, em cada círculo, cada grupo, cada indivíduo vai ali alinhando ou não sua expectativa, sua meta, combinam aqui, não combinam ali, e esse processo é muito lento. Então, as convergências são muito poucas e as divergências são muitas. Então, com isso, nós vemos uma vida que não tende à colaboração, à cooperação, senão que reforça isso que é a competitividade, a prevalência, e daí surge, como você diz hoje, algo que sempre houve, mas numa outra medida, que é o aspecto da polarização ou da bipolarização, não? É como se a partir de um certo momento a vida fosse só preta e branca, então todos os matizes que existem, em termos de valores, em termos de tudo, já não existem mais. E no meu entendimento, uma das maneiras de estudar esse assunto, e repito, uma das maneiras de, por favor, não é a maneira de, uma das maneiras de abordar esse assunto é justamente essa tendência fanática que nós temos, porque existe algo dentro de nós, que eu vou estudar, inclusive, numa palestra em Belo Horizonte, no dia 10 de novembro, que é o nosso contato com arquétipos e com matrizes. Então, quando nós contatamos, de alguma maneira, dentro ou fora de nós, um ser, uma situação, um valor, um projeto, seja o que for, que para nós represente uma referência, ok? Uma referência mais ampla ou adiante do que nós estamos vivendo hoje, nós tendemos a estabelecer uma relação com isso, de uma certa maneira, como se aquilo, só existisse da maneira como eu vejo aquilo, a relação é única de mim com aquilo, e eu já começo de uma maneira equivocada essa relação. Então, a partir disso, se alguém está do meu lado e vê a mesma coisa, porém de uma outra maneira, eu já começo a entrar em conflito com ele e acho que é diferente de mim, percebe? Então, isso começa no dia a dia, veja, podemos estar na família, com os amigos, começa ali uma coisa de alimentação, ou de saúde, ou ideológica, o que seja, e nós, como não temos esse valor da humildade, em geral, construído dentro de nós, esse processo da escuta, recomendo até que se escute, tem uma palestra sobre a escuta, foi feita em Salvador, agora, nas últimas semanas, o processo da escuta, como nós dialogamos, como nós ouvimos o outro. Tem indivíduos que acham que o outro sempre é uma ameaça para si, ameaça ao que está dizendo. Não tem ameaça nenhuma, estamos dialogando. Temos que ter bom senso. Hoje em dia parece que o ser humano está
se distanciando de algo tão normal, intrínseco na inteligência humana, que é o bom senso, a capacidade de ouvir, tentar entender a perspectiva do outro. Não? Se eu tenho aqui uma caneta, por exemplo, na minha perspectiva, essa caneta tem um objeto aqui que você não está vendo. Se eu virar assim, você vê o objeto. É a mesma caneta, é uma questão de bom senso, é uma questão de se abrir para escutar a perspectiva do outro. E, claro, naturalmente, dentro desse bom senso e como ser humano inteligente, relativamente, e percebendo, fazer uma síntese e, através do processo, do diálogo, do entendimento, tentar ver a cada situação, a cada contexto, a cada tema, a cada momento e tema em discussão, ali o que é que está sendo relevado e deve ser considerado. Então, muitas vezes, nós perdemos, muitas vezes não, minto, na verdade, me corrijo que por dia nós perdemos dezenas de oportunidades de aprender com o outro, de aprender com os outros, de aprender com a vida, inclusive, de escutar a sabedoria que pode estar falando através do outro. O outro, muitas vezes, está me dando uma indicação, através até do seu inconsciente, para me ajudar. E como aquilo movimenta a minha possibilidade de não ter o controle sobre aquilo, eu nem o escuto. E pode ser até uma criança, às vezes. Tio, pai, primo, mas tal coisa não é de tal maneira. E não nos sentimos profundamente perturbados. Só porque alguém comentou uma coisa desde uma outra perspectiva. Cuidado, isso é o caminho do fanatismo, isso é o caminho da polarização. E essa expressão hoje, como você mencionou, que acontece no Brasil, ela é justamente uma falta de possibilidade de acalmar um pouco os ânimos e olhar as situações como elas são. Observar fatos. Fatos são situações. Observar fatos, indicadores. Observar para onde queremos ir, que sociedade queremos nesse contexto para essa nação. E se nós vivemos polarizados dentro de casa, essa relação com o que nós chamamos de política, ela vai ser uma relação polarizada. E você veja, você vai no estádio de um esporte como futebol, por exemplo, ali a polarização está expressa também. Você vai no evento de música, a polarização está expressa também. Você vai na rua e a polarização está expressa também. Então, não é uma questão da política. Eu costumo dizer, Padre, num parênteses aqui, depois, se você quiser, podemos entrar nisso um pouco também, que política é uma coisa e governança é outra. Ok? Então, esse assunto da polarização, ele existe porque cada um dentro de si está polarizado, ou seja, sem dúvida, não consegue perceber que a sua consciência não é apenas esse ser humano concreto e mental que existe. Existe algo no seu interior que é muito mais amplo. E como essa dualidade não está em linha de se resolver ou de se harmonizar, porque falta justamente essa busca interior, a busca e a identificação da vida interior, os indivíduos ficam muito sendo jogados de um lado para o outro, para posições polares, como se não existisse algo que é muito mal compreendido também, que é o que Buda chamava de caminho do meio. As pessoas acham que o caminho do meio é nós ficarmos embaixo de uma árvore, fazendo om por horas e horas e deixando a vida acontecer. Não, não é exatamente assim. O caminho do meio é um caminho de muita tensão, no bom sentido, porque você está sentindo ao mesmo tempo a atração magnética de um polo, a atração magnética de outro polo, e no meio ali você está caminhando receptivo e atento para o que vem dos dois lados. Faz a sua síntese, mas caminha pelo caminho do meio, percebe? Como é bastante diferente do que ver o caminho do meio como algo pacífico, no sentido perdão a palavra, foi equivocado, de passividade, de inércia, entende? Então, são várias vias que podemos refletir, mas por agora eu acho que já é suficiente. Não, mas acho que fez muito sentido e, nossa, várias coisas foram me ocorrendo aqui a partir da tua fala, porque primeiro que você trouxe a questão do bom senso, né? Quando a gente guia a vida ou tenta conduzir a vida a partir do bom senso, grande parte dos problemas que a gente acha, o problema a gente conduz, porque é o bom senso, né? Porque cada um de nós carrega intrinsecamente uma palavrinha que você falou logo no começo, que porque é a verdade, né? Quando você estava ali em Londres, que você falou, eu não vou para lá, eu vou voltar, e te veio, ali foi aquele que Jung falava, né? É o é. Você sentiu ali a verdade, né? Que todos nós carregamos, tanto que quando a gente faz alguma coisa que não é legal,
milésimos de segundo a gente já sabe que aquilo que a gente expressou não foi legal. Quer dizer, o que é isso? É essa verdade intrínseca, não é? Isso que todos nós carregamos, né? Então, eu acho muito, muito profundo e se a gente conseguir conduzir a vida com um pouco mais de bom senso, né? Muitos problemas se resolvem, né? Posso complementar uma coisa, Patrick? Claro, por favor. Na verdade é isso que eu Você quero. falou, você enfatizou o tema do bom senso. Eu só queria ampliar um pouco mais essa compreensão pelo seguinte: um bom senso seria um senso comum, e um senso comum, originalmente, para o ser humano, é o senso do bem comum. Ou seja, o que é bom para todos e não bom para mim e não é bom para o outro. Porque se vamos por aí, nós perdemos novamente o bom senso ou o interpretamos o bom senso conveniente. Então, quando é bom para mim, é bom senso, mas quando não é, já não é bom senso. Então, a minha fala está baseada no princípio que nós chamamos de bem comum, que é nós pensarmos numa coletividade, não somente uma coletividade local, regional ou mesmo nacional. É a coletividade do bem humano. O que é um bem comum, pensando no ser humano? O que é natural de se passar como valor para uma criança? O que é natural se educar e ajudar quando estamos na adolescência? É um momento de muita estimulação em muitos sentidos e de consolidação de uma personalidade para tomar decisões. O que é o senso comum, ou o bom senso, ou o bem comum para um adulto? Depois, o que é o bem comum para um idoso? Chamemos assim, essa palavra é muito equivocada, mas vamos lá. Para alguém mais maduro, prefiro essa expressão, como é o bem comum? Como criar uma condição para o bem comum? Seria uma sociedade muito mais simples, e as sociedades antigas, não originárias, inclusive a cultura indígena ainda guarda alguma coisa disso. Falo pela minha experiência direta lá em Roraima, com os refugiados indígenas, e também algumas etnias brasileiras. Eles guardam ainda esse princípio de pensar no outro. E, claro, né, de um certo ponto de vista, eles já vão mais além do indivíduo e têm esse bem comum pensando não apenas na sua família, mas na comunidade que eles representam. É algo, enquanto princípio, bastante avançado. Quem de nós realmente pensa no bem comum? O que é bem para a coletividade, mesmo que aquilo, em algum momento, vá na contramão de um preconceito que eu possa ter, ou ideológico, ou social, ou educacional, mas se eu vejo que ali existe um bem, por que eu não consigo aderir àquilo? Por que eu contrario aquilo? São reflexões que devem ajudar o ouvinte a entrar nesse processo de observar a si mesmo e o seu processo de geração de pensamento, de onde vêm suas reações, como eu interajo com o mundo. E veja, isso é muito simples, porque está dentro de nós. Eu diria que esse bom senso são valores universais, digamos assim, né? Que a gente sabe o que é o certo, né? Qual o caminho, né? Acho que seria nesse aspecto que você traz essa complementaridade, que eu acho que faz muito sentido. O Frei, e falando um pouquinho, né, desse caminho para dentro, um pouco, né? E você trouxe também esse exemplo dos povos originários, enfim, que ainda preservam, né, essa coisa do bem comum, né? Em que momento que a gente foi perdendo essa conexão interna? Você referiu há pouco a esses 50 anos que a gente está agora, né, nesse pós-guerra e tal. Que momento que a gente foi perdendo essa distância? A gente foi se distanciando da gente, né, e olhando mais para fora do que para dentro. Eu queria que você trouxesse, ou historicamente, ou alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que é muito fundamentado, e eu acho muito lindo na tua fala que você sempre tem um cuidado muito grande para não ser interpretado em alguns aspectos. Eu acho muito prudente, né, numa época que a gente está sempre com certezas absolutas, né? Acho que eu quero reforçar aqui, que eu acho muito, muito bonito isso. Em que momento que a gente foi perdendo? E aí são duas perguntas em uma. E se esse momento que a gente está vivendo agora é o mundo pedindo para a gente reconectar, a gente perdeu e reconecta. É um pouco isso, apesar de tudo isso que a gente está vivendo, mas a gente estica a corda, né? Até o momento que ela precisa buscar outros caminhos, né? Fala um pouquinho disso, que eu acho que é interessante também. Veja, Patrick, como dizia no momento anterior, tudo é um processo. E dentro desse processo, que é muito orgânico, as situações vão sendo criadas, deveriam fazer síntese, e nós entramos em outras etapas, não? Eu mencionei os últimos 50 anos
porque é algo um pouco mais próximo, talvez, e contemporâneo a todos Tá, nós. Todos que tá. estão aqui Mais acompanhando, basicamente, a grande compreensível, né? maioria tem como olhar É, historicamente isso. perfeito. Agora, esse processo vem de muito antes, mas vamos focar na sua pergunta para dar continuidade. Então, veja, a guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela mostrou para nós todos, não, que esse processo, a falta de diálogo ou da dificuldade de diálogo, ela teria uma consequência eventualmente muito nefasta e no caminho de uma certa destruição da humanidade, assim como nós a conhecemos hoje. Então, a partir dali, se foram tentando reconstruir, a partir de muitas iniciativas, várias situações, cada nação, cada região, baseada um pouco na sua possibilidade. E nós chegamos na década de 70, quando essa própria vida, digamos assim, como eu costumo dizer, não para ser mais ampla e universal, ela foi conduzindo os grupos humanos ao que nós chamávamos naquela época de formação de comunidades. E como nós, em geral, interpretamos tudo agregando um valor que não existia, não é assim? Nós pegamos, a pessoa pede, eu quero macarrão com alho e óleo, aí você põe pesto, manjericão, queijo. Não, a pessoa pediu macarrão com alho e óleo. Muito bem. Então, a vida trouxe o impulso da vida de pessoas, seres humanos, que tivessem esse despertar na consciência para retomarem um contato com a vida rural, com a vida de campo, com a relação com o planeta, enfim, algo muito simples, que as pessoas vivessem juntas, desenvolvessem essa relação direta com os recursos naturais e considerando também que nessa expressão da natureza existem reinos também que estão evoluindo. O reino vegetal tem uma genética, essa genética também evolui. Nós não podemos desconsiderar isso. Isso tem uma inteligência por detrás. Sem dúvida. Então, nesse momento, as comunidades começaram a ser formadas, só que entrou o pesto, o queijo ralado, todo o elemento que ninguém pediu. A vida não estava indicando aquilo, que era o movimento com as drogas, um movimento de relações um pouco mais mescladas, sem muita definição, uma coisa muito física, sem considerar o movimento interno e emocional, os vínculos muito superficiais. Isso deu margem para uma próxima etapa, que foi o surgimento das seitas. Não? Então, dessa desarmonia, desse desequilíbrio, começou a surgir o processo das seitas, na década de 80, mais ou menos, que gera uma evolução num sentido contrário do que era aquela desvirtuação do processo das comunidades. Então, ali surgiu a busca de poder, a manipulação, a utilização de processos mágicos, vários processos um pouco já distorcidos que foram só levando a humanidade a desviar ainda mais algo que era um arquétipo, que era nós retomarmos minimamente o contato entre nós, como seres humanos, e também o contato com a natureza. Esse foi o impulso da década de 60, 70. Muito bem. Isso foi evoluindo. Quando entra a tecnologia, não, final aí, década de 90, o processo se acelera muito e a disruptura aumenta muito, porque, claro, cada um hoje tem a sua verdade, cada um hoje tem a sua perspectiva, cada um tem a sua abordagem e a sua interpretação. Então, nós somos bombardeados continuamente por um movimento centrífugo muito intenso, informações, impulsos, situações, enfim, tudo muito superficial, muito sem profundidade, que acaba criando uma grande confusão. Então, dá a impressão de ser um mundo com muita informação, mas parece ser um mundo com muita informação desconectada. Portanto, um mundo é como se fosse um sistema nervoso sem sinapses. Então, são vários cabos soltos, gerando curto-circuito a cada momento, dentro e fora de cada um, sendo que cada um não se permite viver a sua verdade interior, ou seja, encontrar por si mesmo uma verdade. Agora, atenção, Patrick, não é uma verdade buscada e baseada num parâmetro externo ou baseada numa ideologia. Esse senso comum que todos os seres humanos têm é o que nós chamamos de mundo interno. E para chegar a isso, não é necessário apenas uma prática, um exercício de fazer o contato com o mundo interno. Eu costumo dizer assim, não adianta alguém fazer 8 horas de meditação ou 8 horas de tai chi ou 8 horas de oração, se as outras 16 horas não. A pessoa vive uma vida totalmente desconectada. A nossa consciência, ela vive dentro de um ritmo de interação, de expansão, de relação,
e também de aprendizado e de entendimento. Então, gradualmente, nossa vida deveria se transformar num ritmo de reconexão e de interação com a vida de hoje. E aí poderia vir uma pergunta, mas como fazer isso num mundo tão acelerado, tão agitado, tão polar, tão desigual? Esse mundo não foi criado de um minuto para o outro. Esse mundo vem sendo criado, especialmente depois do pós-guerra, onde a civilização tomou algumas decisões, algumas nações tomaram algumas iniciativas, lideram, entre aspas, alguns processos até ideológicos, não? E a sociedade chegou no ponto que chegou. Então, voltando lá no início dessa conversa aqui, quando eu conheci a comunidade Figueira, eu vi que ali estava como que uma pequena retomada do arquétipo da sociedade, de uma vida grupal, evolutiva, de um convívio desinteressado do ponto de vista material, uns pelos outros, um compartilhar de tudo, uma relação construtiva, também desafiadora, porque ali também víamos que as pessoas, os indivíduos, se confrontavam no bom sentido, mostrando outros pontos de vista para chegar nesse bom senso ou no senso comum, e o que é bom, então, para todos, no contexto daquela pequena comunidade. Então, trazendo de novo para o contexto de hoje, será que nós estamos considerando todo esse momento como uma consequência do quê? Como uma ação apenas de um governante? Uma ação de um indivíduo apenas? Claro que não. A sociedade hoje é uma coisa muito complexa. Ela vive uma situação muito complexa. Hoje estamos no resultado de ações que foram sendo gestadas por décadas para centralizar um pouco a resposta nesse contexto de 50 anos. Mas isso vem de muito antes, com réplica dessa mesma atitude em movimentos anteriores, não em séculos anteriores. Então, hoje o que nós vivemos, no meu entendimento, é essa desconexão de cada um consigo mesmo e a projeção dessa conexão para fora. Portanto, uma excessiva expectativa de que tem uma solução pronta de fora, e quando isso não acontece, não coincide com a minha expectativa de solução, eu ingresso nesse arquétipo muito doentio que é o vitimismo. Então, eu me coloco como vítima, começo a reclamar, mas não faço aquele movimento essencial que é reencontrar dentro de mim o que eu posso fazer no meu âmbito de vida, de contexto, de interação e de influência também. Se eu influencio o meu gato, eu sou um influenciador, percebe? Eu posso ter uma relação evolutiva com o meu vizinho. Nós estamos falando aqui de números, né? De quantidade. Esse misticismo da quantidade tem que ser dissolvido um pouco se queremos realmente reencontrar dentro de nós um significado para a vida. O que estamos fazendo aqui. Então, de novo, cada um hoje projeta para fora de si uma expectativa do que eventualmente não está fazendo. Então, espelha a sua passividade, espelha a sua não expressão construtiva, esperando que venha uma coisa pronta de fora. E como nós sabemos, existe uma tendência grande, um pensamento assistencialista muito grande, que ele moldou a tal ponto a nossa consciência, que até mesmo em âmbitos místicos, religiosos, ou que seja, os indivíduos ficam passivos, esperando que venha não sei de onde, algo que lhes corresponde fazer, que é expressar o seu melhor. E aí sim, estamos fazendo o nosso melhor, empenhados no nosso melhor. Existe nessa própria economia da vida, com V maiúsculo, essa própria economia, essa matriz do universo, uma guiança e uma ajuda para juntar todo esse empenho e gerar uma situação mais construtiva. Então, é um momento planetário bastante especial, muito delicado, um momento de purificação, onde cada um parece que está... Eu faço uma analogia assim, antes da década de 80, de 88 especialmente, é como se os seres humanos estivessem recebendo um boleto por dia. Pagaram a luz, depois 3 dias o boleto da água, depois a conta do mercado. Hoje, é como se nós recebêssemos, no mesmo momento, 10, 15, 20 boletos, e a gente fica numa grande confusão, naquela grande pressão. Então, é como se fosse uma máquina, uma centrífuga, com vida própria já, restringindo muito que o indivíduo possa encontrar dentro de si o seu eu mais profundo, onde habita isso que você chamou de verdade interior, que é uma verdade relativa ao ponto evolutivo de cada um. Não existe uma verdade absoluta. A verdade de cada um não é uma verdade que
que devem ser autoafirmadas diante dos demais. Ela tem que ser contextualizadas se ela soma a verdade do outro, digamos assim, e aquilo se está construindo para o bem comum. Então, temos que ter muito cuidado com as palavras, sabe? Não, maravilhoso, fez muito sentido e é interessante, né? Porque você trouxe, né, que cada um a gente está vivendo com uma área de tanta informação e cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade, mas existe uma verdade, né, mais profunda que ela é isso que você acabou de dizer, né? Que tá dentro, que a gente carrega, que esse dentro que se compartilha e criando, né? Essa teia que nos trouxe, né? Como seres humanos, isso é muito legal. E você falou de uma outra palavrinha que está muito na moda, e eu sinto isso também, que é um certo vitimismo. Claro, a gente sempre tem que se tomar. Eu também sempre me cerco um pouquinho de um cuidado quando a gente fala vitimismo, para não ser mal interpretado, mas é que a gente passa esse tempo. Agora mesmo que a gente está vivendo um processo eleitoral, a gente está buscando fora, né? Aquele vai me salvar, aquele outro ali, não, mas é aquele, é sempre fora, né? E a gente não vê isso dentro da gente, né? Como que a gente, né? Quando eu lembro que estourou esse ano a guerra lá da Ucrânia com a Rússia, claro, é uma coisa terrível, triste, precisa ser buscado, mas e as nossas guerras internas? A gente faz, eu estou só apontando para a Rússia e para. A gente tem guerra dentro de casa. Né? Dentro do futebol, o que eu estou falando da guerra da Rússia? Eu não estou dizendo que aquela guerra não precisa, em algum momento, se buscar uma solução, mas a gente não olha para essas nossas guerras, né? E aí fica projetando sempre o tempo inteiro fora. Então, acho que é muito, muito interessante. E acho legal, Frei Luciano, a gente está caminhando aqui para o fim, mas eu ainda, antes do livro e da música, né, acho que você trouxe naquele momento, acho que você falou em algum ponto ali, que a gente acha que espiritualidade é ficar ali embaixo de uma árvore, não sei se foi esse o termo, mas ficar ali 8 horas e tal, num mundo que está tudo acelerado. Quer dizer, como não confundir, e eu acho que você tem muitos elementos, né, para dizer, como não confundir essa espiritualidade, que a gente acha que às vezes espiritualidade é isso, né? É aquele cara que está lá na montanha, é uma coisa muito distante da gente, né? No mundo em que você tem tecnologia, que a gente está conectado quase que 24 horas por dia em grandes centros urbanos, né? Como trazer esse olhar interior, né? Eu estou traduzindo a espiritualidade como essa busca interior, nesse mundo que está cada vez mais acelerado e não demonizar o crescimento do mundo, essa evolução, um complexo natural do mundo evolutivo, faz parte isso que a gente está vivendo hoje é um processo evolutivo, né? Não trazer algo fora, integrar, melhor dizendo, acho que é essa palavra, integrar isso que a gente está vivendo com esse lado interior, para você não precisar abrir mão de uma coisa, espiritualidade, você não precisa abrir mão da tua casa, do teu carro, mas é integrar isso com você em valores mais humanos, né? Acho que é legal você puxar esse fio aí que conecta esses dois pensamentos. Muita gente acha que espiritualidade é isso que está fora, mas não precisa abrir mão do seu celular, você não precisa, né? Mas você pode viver harmoniosamente, né? Olhando ao outro, entendendo mais, enfim, falei demais aqui, Frei, mas acho que é isso. Bom, o tema vai assim, a espiritualidade é uma palavra muito, muito ampla, assim como o tema humanitário, tem palavras que podem querer dizer muita coisa, tá? Então, temos que ter muito cuidado por onde vamos quando falamos essa palavra, para não passar uma impressão que não vai atender a todos. Exato. Então, como pensar em todos, seja quem for que vai escutar esse áudio, por exemplo, como colaborar para entender bem, dentro da sua pergunta, a espiritualidade. Veja, só faz sentido na medida que nós já despertamos ou sabemos, mesmo intuitivamente, que nós temos uma vida interior em um nível que nós podemos chamar de espiritual, que é o nosso próprio ser, é a nossa própria consciência, apenas de uma dimensão mais profunda, mais ampla, em geral, mais inconsciente. Então, a espiritualidade, para começar a resposta, ela pode ser uma busca de uma relação um pouco mais consciente com esse nível profundo, de onde vem um nexo, um sentido para a nossa própria identidade e compreensão do que estamos fazendo aqui. E nós existimos porque fazemos parte da criação.
nós podemos até entender a criação como uma sociedade. Se alguém quer entender assim, pronto. Se for uma boa ponte, aqui está a ponte. Então, o nosso universo de entendimento, eu sou parte de uma sociedade, essa é a nossa criação, perfeito. Então, dentro disso, como você quer participar disso? Egoisticamente, de maneira independente, de maneira inconsequente, é como a maioria vive, ou pensando e recordando e sensível para o bem dessa criação, que nesse contexto mais aqui próximo a nós é a sociedade. A grande maioria precisa pensar sobre isso. Mas vamos lá, aprofundando um pouco esse conceito. Então, a vida, o universo, como nós queremos chamar, ele foi criado porque existe um plano, existe um propósito, existe um sentido mais profundo para que tudo possa expressar essa matriz e que existe para cada um de nós também. Cada um de nós foi criado, está aqui, e, de novo, contextualizando que é dentro de uma lógica de entendimento, nós somos um ser em evolução, temos várias encarnações, e, portanto, nossa experiência ela é gradual e ao longo de um tempo e de certos contextos. Então, para dar sentido, essa parte da resposta. Então, nós estamos aqui para aprender, para evoluir, para nos transformar e para descobrir, especialmente, qual o meu compromisso profundo para que esse universo no qual eu existo seja evolutivo, seja realmente construtivo. E a tecnologia está dentro disso. Se hoje, por exemplo, depois da postagem do seu canal, isso aqui for escutado por 1.000, 2.000 pessoas, isso tem um benefício muito grande. Talvez eu jamais poderia conhecer alguém dos presentes aqui, nesse momento que for transmitido, pessoalmente, senão que através da tecnologia. Então, veja, existe uma grande tendência hoje de criticar a tecnologia, ou criticar isso e aquilo. Cuidado, as coisas existem porque são úteis. Tem indivíduos ativistas, não que são indivíduos bem tendendo ao fanatismo, que criticam o ativismo e pegam o avião para fazer ativismo no outro lado do mundo. Eles vão combustir o quê? Combustível, querosene, e vão poluir a camada de ozônio igualmente, você percebe? Perfeito. Então, esse bom senso, que é bem superficial nesse caso aqui, nesse exemplo, ele necessita ser visto com muita neutralidade. Então, voltando ao contexto, existe um plano, existe um propósito para a vida, cada um de nós foi criado para expressar algo, e para expressar esse algo, temos que equilibrar a nossa experiência através de experiências kármicas, que são experiências que promovem um equilíbrio diante daquilo que nós vivemos antes, que volta para nos fazer aprender. Eu sei, Patrick, de um certo ponto de vista, ou para uma parte da audiência, pode ser algo avançado, mas não é. É simples. É só uma questão de entendimento, de aceitação e até de coerência. Cada um poder observar sua própria vida, sua própria trajetória, sua própria consciência, e observar, puxa, o que fez sentido? E o que fez sentido para cada um é por onde deve aprofundar. E o que não fez sentido, eventualmente, não é que não seja verdadeiro, é só que apenas não é o momento de você compreender dessa maneira. Percebe? Então, muitas vezes nós negamos algo porque nós achamos que não é para nós, mas é como você ir no self-service. Você vai ali e você vê que não é momento de comer pimentão. Você não se serve do pimentão. Não quer dizer que o pimentão seja ruim, me explica? É o seu momento que não é o momento do pimentão. Então, veja, aos ouvintes, não, tudo aqui é só uma conversa. Ninguém que está apresentando nenhum dogma, nenhuma unilateralidade no que estamos apresentando. São só reflexões. Para cada tema desse, honestamente, se necessário no mínimo 1 hora, no mínimo, cada resposta, no mínimo 1 hora, para podermos aprofundar e dar mais segurança a todos que estão escutando de continuar a sua busca. Mas, enfim, aí eu tenho alguns vídeos que eu faço, podem buscar, e aí podemos colaborar de alguma maneira. Obrigado. Não, são palestras bem profundas, e acho que você usou, acho que essa palavra, para mim, simboliza de alguma maneira tudo, que é um pouco complexo mesmo, né? O mundo é complexo, né? Então se achar e se localizar, cabe a cada um nessa busca interior, mas não deixa de ser complexo. Tudo é paradoxal, né? Eu tenho estudado, estou numa fase que eu tenho consumido muito, não só por um curso que eu estou fazendo, que chama Teoria Integral, que é do Ken Wilber, né? Um pensador místico americano, que ele traz um pouco essa integração, né? Todo mundo tem a sua verdade até um certo ponto. Por quê? Está muito ligado à tua história, à tua forma, como você viu, né?
mas ela vai até um ponto ali. Existe uma verdade, é o exemplo que você muito bem trouxe da caneta, né? Eu estou olhando aqui, mas você não está vendo agora eu virei para você, você está enxergando, né? Então, agora, existe um pensamento coletivo nesse aspecto de valores humanos, né? Que acho que está mais profundo e intrínseco dentro de nós, né? Eu acho que esse é o caminho e é muito legal. E para que a gente não adoeça, né? Porque a gente está vivendo um momento muito complexo, né, Frei? Acho que assim, muito, muito complexo mesmo, porque eu sinto também nas interações, nas conversas, que muita gente está querendo romper um pouco essa casca, sabe? Aquilo que está lhe prendendo, né? E eu falo isso em vários aspectos, no âmbito profissional, alguém que já não vê sentido no que faz, né? Aquilo não preenche mais, mas não consegue largar, ou num relacionamento que às vezes não lhe diz mais, não é, né? Só que também se aventurar num mundo sozinho, no sentido, então às vezes eu prefiro ficar ali, mas sem observar que aquilo é uma zona de conforto e segurança, mas ao mesmo porque é complexo também, né? Acho que essa palavra tudo é complexo, mas só que a gente vai adoecendo. O que eu sinto isso, acho que para te passar, para aí depois a gente ir para o encerramento de fato, é que a gente está adoecendo se a gente não está querendo olhar. Mas esse olhar não é fácil. Esse paradoxal de novo, né? Mas não estou vendo muita outra saída se a gente não olhar para esses aspectos, né? O que Na você fala verdade, Patrick, sobre isso? muitas vezes a própria vida, ela vai conduzindo-nos É a isso. experiências ou frustrantes, ou de conflito, ou Perfeito. de insatisfação. Mas, de novo, é apenas um dedo indicando algo para nós. É apenas um indicativo de termos que perguntar o que está acontecendo e o que eu tenho que aprender com isso. Mas nós não fazemos assim, Gerão. Nós forçamos as situações, ou nos acomodamos, nos conformamos, mas não fazemos essa pergunta mais profunda. Mas, afinal, o que isso quer dizer? Ao que isso está apontando? Não. O que eu tenho que aprender com a experiência, muitas vezes nós interpretamos que algo não está bem, simplesmente porque aquilo nos tira continuamente de uma posição de conforto, percebe? Perfeito, perfeito. Quando o outro vez está apenas nos mostrando que existem outras perspectivas. E você também está mostrando a ele existem outras perspectivas. Isso não tem nada a ver com paradoxo nem com conflito. São apenas perspectivas. Ah, mas o que vai prevalecer? Vai prevalecer o que tiver mais bom senso, bem comum, e que for mais natural ali. Então, essa dificuldade, não, de renunciar a interferir, de renunciar a insistir numa coisa que não está indo bem, isso vai ativando em nós aspectos muito agressivos que, na sua vibração polar, muito de depressão. Então, os indivíduos ficam entre a agressividade, entre a ofensividade, entre a ostensividade e uma passividade, uma inércia, um vitimismo. Isso é muito perigoso. Então, essa cura, para usar o termo que você expressou da enfermidade, a primeira cura que temos que viver é reencontrar esse universo interior. Isso acontece quando nós simplesmente selecionamos um pouco mais o que ouvimos, o que pensamos, o que dizemos, com quem estamos, onde vamos, e nessa calma, não, vamos reencontrando algo aí que já estava só nos esperando. Vamos encontrar o que nós chamamos de observador. É aquele nós estava apenas esperando-nos para nos encontrar. Uma analogia, é como se tivesse uma estação de trem, na Alemanha, muito movimentada, e lá no fundo da plataforma tem alguém sentado nos olhando, mas não conseguimos nem ver. Tem tanto movimento ali, e esse movimento são os nossos aspectos, nossas ambições humanas, nossa agitação emocional, nossos preconceitos. Então, aquele movimento, eu não consigo ver aquele indivíduo mais maduro que está dentro de mim, está sentado esperando. Aí, o momento, aquilo se acalma, aqueles aspectos vão saindo, e eu vejo então algo que já estava ali, percebe? Eu não vou criar minha vida interior, ela já está dentro de mim. Eu tenho que olhar para ela, para dentro, e aí cada um, Patrick, vai encontrar a sua maneira de fazer isso, ok? Alguns vão pelo yoga, outros vão pela oração, outros pelo silêncio, outros pelo contato com a natureza. O importante é lembrarmos que somos parte, uma criação,
existe um pensamento superior, essa lógica da criação, e isso está dentro de nós. Então, ao permitirmos que isso se conecte conosco, imediatamente, não é um exagero, imediatamente nossa consciência, que vai muito além da nossa mente pensante, começa a perceber essa amplidão e ela mesma começa a reorganizar tudo isso. Aí será uma questão de tempo para podermos ter uma relação um pouco mais saudável. O que não quer dizer que vai ser menos turbulenta e menos complexa. Vida é processo, vida é adaptabilidade, vida sempre será um processo genético, inclusive, de uma genética pura, se adaptar aos desafios e manter nossas qualidades inatas preservadas. Nossa, bonito. Vida é adaptabilidade. Acho que ressoa muito. O Frei, só para falar um pouquinho também do trabalho da fraternidade, né, que vocês falam, que vocês estão no mundo todo, é um papel muito bonito. Dessas suas andanças por todos os cantos do mundo, né, e presenciando ali, vendo as dores humanas no nível mais profundo mesmo, né, são causas humanitárias muito profundas. O que você traz como grande essência humana de observar? Que mensagem você deixa desse olhar mesmo, de mergulhar muito profundamente nessas questões humanas? Qual mensagem que você traz? A Fraternidade Missões Humanitárias Internacionais é uma das filiadas da Federação Humanitária, Fraternidade Federação Humanitária Internacional. E nós, nesse contexto do serviço, buscamos sempre trabalhar em três anéis, ok? O anel emergencial, que quando algo acontece com o outro ou com a natureza, depois a busca de estabilizar aquela situação já numa segunda etapa, etapa que nós chamamos de desenvolvimento ou de uma integração ou uma adaptação daquela situação ao novo contexto. E o que nós encontramos de transversal nessas três fases é a solidariedade, não? E a solidariedade não é apenas nós sermos solidários e compartilharmos água com quem tem sede, porque isso é óbvio. É óbvio. Um robô pode fazer isso, concorda? Você põe um robô para ele distribui água, mas fica faltando a maior parte do movimento humanitário, que é o contato direto entre seres humanos. Ser solidário, ser fraterno, compartilhar daquela situação para juntos encontrarmos uma maneira de estabilizar muitos planos daquela situação e, ao mesmo tempo, favorecer que aquela situação e aqueles indivíduos possam se reinventar ou reconstruir dentro de uma nova situação. Agora, essa é uma abordagem um pouco mais humana e compreensível e externa, e tem a mais profunda que ela está baseando toda a nossa conversa. Tudo o que acontece é uma situação kármica. Então, se aconteceu para o Brumadinho, nós atuamos em Brumadinho também, aquela é uma situação kármica, que aquele conjunto de indivíduos viveram aquele aprendizado, e aqui não estou minimizando a perda de ninguém, vamos compreender o que eu estou falando, ok? É uma situação kármica, um evento kármico que se desencadeia em todos os níveis, desde a empresa, empresas envolvidas, indivíduos, o entorno, a política em torno de mineração, tudo aquilo é uma situação kármica, muito bem. Aquilo acontece, é desencadeado um processo, ok? Então, nós ingressamos ali compreendendo que dentro dessa situação kármica, o que nós podemos fazer para, solidário com aquelas vítimas daquele evento, com aquela situação, promover um equilíbrio, um conforto, um bem-estar e até um entendimento de como reconstruir a partir daquele impacto. Percebe? Situação. Agora também tivemos em Angola, em julho, aqui na Grécia, fomos lá na Polônia, estive na fronteira já por 2 vezes, estamos por retomar agora na Polônia uma missão humanitária. Então, tem que ser visto com muito cuidado, o que nós chamamos de análise de contexto. Estudar o contexto, estudar qual o setor de intervenção que coincide com, qual a demanda coincide com o nosso setor de intervenção, como podemos colaborar. E, de novo, sem um sentimento de super-homem, que tem que ser muito cauteloso. Muitos agentes humanitários se colocam como super-homens, não? Das crianças, dos refugiados. Tem que ter muito cuidado com tudo isso, porque, de novo, tudo na humanidade será sempre coletivo, será uma conquista da sociedade,
será uma conquista de grupos humanos juntos, construindo uma solução e nunca uma ação isolada. Então, esse protagonismo institucional, ele é evitado por nós. Nós sempre buscamos sinergias. Ainda anteontem, eu estava em Brasília, depois de uma palestra, fiz uma visita ao Itamaraty, uma excelente e construtiva reunião, buscando sinergia, colaboração, processos de cooperação, talvez com afegãos que estão chegando em São Paulo, percebe? Então, esse movimento da solidariedade, da fraternidade, ele é muito simples. Ele, na prática, para nós, é o exercício dos valores espirituais que nós desenvolvemos e que são todos naturais. Não existe nenhuma busca mágica, mística, não. São situações que estão dentro de todo ser humano criado, que tem uma alma, que tem um espírito, que tem uma consciência mais profunda, que vai na direção dessa solidariedade. E evitamos, na expressão disso, o protagonismo institucional, que seria um pouco um ego institucional, que vai na contramão desses valores. Então, pelo contrário, compartilhamos ali, buscamos sempre soluções, buscamos dissolver qualquer princípio de desigualdade. Então, tem uma narrativa por aí, não, de igualdade, inclusividade, não sei mais o quê, diversidade. Só que, na prática, eu vejo isso em Genebra. Eu sento em região de Genebra, onde falam de diversidade, e ficam profundamente impactados quando alguma coisa não é como eles pensam. Exatamente. Né? Tem que ter muito cuidado com essa dissociação entre o que nós falamos e o que nós fazemos, sabe? Acho que esse é o grande eixo de tudo. Pô, perfeito, muito legal. Gostei também da análise de contexto, né? É sempre bom a gente olhar as coisas, não recortar, né, Frei? A gente tem uma mania, às vezes, de recortar e querer entender tudo pelo aquele recorte. Tem outras coisas que vêm, acho que faz muito sentido. Frei Luciano, bom, a gente está agora efetivamente chegando ao fim aqui da nossa conversa. Eu estou bem curioso para saber que livro, pela rica conversa que nós tivemos aqui, que livro você vai indicar? Eu vou ser um pouco maldoso, me desculpe por esse aspecto, porque eu vou pedir para você citar um livro só. Mas, enfim, que livro que te ocorre de citar aqui para quem quem chegou com nós até o fim da conversa e por que desse livro, né? E depois, na sequência, você também escolheu uma música para encerrar aqui a nossa versão podcast. Vai lá, Frei. Pronto. Vejam. A humanidade conhece o mito de Hércules. E o mito de Hércules ele é muito simbólico, muito amplo, e diz respeito justamente ao amadurecimento da consciência, no que nós chamamos de ego humano, da personalidade humana, em contato com o que nós chamamos de vida interior. E como isso vai amadurecendo ao longo dos 12 trabalhos de Hércules, dentro de uma certa perspectiva, para que nós possamos chegar numa grande ajuda para os tempos que vivemos. Então, como ajuda ao ouvinte, o livro se chama Os 12 Trabalhos de Hércules, Hora de Crescer Interiormente, de José Trigueirinho Neto. Uau, que legal, Trigueirinho, que legal, que legal. Ótima dica. E a música? Que música que você traz aqui para a gente encerrar esse papo? Se algum dia você quiser, podemos gravar um podcast só sobre música clássica, ok? Oh, que legal! Tem um apaixonado por música. Porque a música clássica, alguns autores clássicos, não, eles tiveram a tarefa, a possibilidade de trazer para a humanidade um tipo de impulso para o momento que a humanidade vivia e também para os tempos de hoje. Então, nesse sentido, eu indicaria As Quatro Estações de Vivaldi, que é uma peça que trabalha alinhando o que nós chamamos de personalidade, os nossos sentimentos, acalmando os nossos movimentos mais excessivos, de agitação, de impulsividade, de agressividade, e também trazendo um impulso muito positivo, muito construtivo, muito para frente, que era como, em geral, eram as composições de Antônio Vivaldi. Então, As Quatro Estações de Antônio Vivaldi. Que legal! Nossa, que indicação riquíssima para a gente encerrar aqui o nosso papo. Eu gosto também bastante de música clássica, muito legal. A gente vai deprimido, inclusive, o Patrick, se escutar a Primavera de Vivaldi, levanta da cama na hora. Viu? Na hora, é isso aí, que coisa linda, que coisa linda. Frei Luciano, muito obrigado, foi uma delícia essa conversa, enfim, tenho certeza que tem muito ensinamento aqui em tudo que você trouxe. Quem quiser conhecer, claro, o seu trabalho, vai lá no YouTube, tem palestras sobre os mais variados temas. Eu assisti algumas para me preparar aqui, para conhecê-lo melhor, né? Também para
para esse papo aqui. Então, eu queria muito te agradecer. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela forma, sabe, universal que você traz, sem querer, sabe, fechar. É muito mais amplo e de uma forma muito bem objetiva, ampla e objetiva ao mesmo tempo. E tenho certeza que teu papel nesse momento é importante. E de todos vocês, né, que vêm fazendo esse trabalho ao redor do mundo. Você está em Portugal, né? Você falou na abertura que você está em Portugal, né? Eu viajo bastante, mas no momento estou em Portugal. Em Portugal. Frei, muito obrigado, viu? Grande abraço. Obrigado, um abraço também a todos os ouvintes. Obrigado, Patrick, pelo convite. E o 45 do primeiro tempo, você já sabe, volta na próxima semana, sempre trazendo um novo convidado. Um abraço e até lá.